Os irmãos, com a paz do Senhor Jesus, amém? Amém. Glória a Deus. Como nós fazemos todo o culto de Santa Ceia, nós perguntamos, tem alguém aqui no nosso meio essa noite que gostaria de estar se unindo conosco para que possamos orar por você e apresentar você para a igreja? Se você quiser se unir conosco, levante tua mão e eu vou te convidar a estar vindo aqui à frente no altar para a gente fazer uma oração para você. Amém? Glória a Deus. Então você que trouxe sua Bíblia, abra comigo no livro de 2 Reis. 2 Reis, capítulo de número 20. Segunda Reis, capítulo de número 20. Versículo de número 1. Conforme você for encontrando, glorifique, exalte e engrandeça o nome do Senhor Jesus. Aleluias, glória a Deus. Santo é o Senhor. Amém? Todos encontraram? Segundo a Reis 20, versículo de número 1. A seguir está escrito assim a palavra do Senhor. Naqueles dias, Ezequias adoeceu e estava perto da morte. O profeta Isaías, filho de Amós, veio ter com ele e lhe disse: assim diz o Senhor, põe a tua casa em ordem. Repita comigo: põe a tua casa em ordem, porque morrerás e não viverás. Então virou Ezequias o rosto para a parede e orou ao Senhor: ah, Senhor, lembra-te de que andei diante de ti com fidelidade e integridade de coração, e fiz o que era reto aos teus olhos. E Ezequias chorou muitíssimo. Não havendo Isaías ainda saído do meio do pátio, veio a ele a palavra do Senhor: volta e dize a Ezequias, príncipe do meu povo, assim diz o Senhor Deus de teu pai Davi: ouvi a tua oração e vi as tuas lágrimas. Eu te curarei. Ao terceiro dia subirás à casa do Senhor. Acrescentarei aos teus dias quantos anos? Quantos anos? 15 anos. E das mãos do rei da Assíria livrarei a ti e a esta cidade. Defenderei esta cidade por amor de mim e por amor de Davi, meu servo. Disse mais Isaías: tomai uma posta de figos. Tomaram-na e a puseram sobre o tumor, e o rei ficou curado. Perguntou Ezequias a Isaías: qual é o sinal de que o Senhor me curará? E de que ao terceiro dia subirei à casa do Senhor? Respondeu Isaías: isto te será sinal da parte do Senhor, de que o Senhor cumprirá a palavra que disse: adiantar-se-á a sombra 10 degraus, ou retrocederá 10 degraus? Então disse Ezequias: é fácil que a sombra adiante 10 degraus, antes que ela recue 10 degraus. Então o profeta Isaías clamou ao Senhor, e o Senhor fez a sombra retroceder 10 degraus, pelos graus que já tinham declinado no relógio do sol de Acás. Feche sua Bíblia e oremos. Senhor Deus e eterno Pai, graças te damos, porque o Senhor é bom e as tuas misericórdias duram para todo sempre. Senhor Jesus, eu te peço que o Senhor venha fazer a tua vontade e não a nossa.
e que juntos possamos, Senhor Jesus, estar, ó Pai, vivendo sempre o plano perfeito do Senhor sobre as nossas vidas. Nos abençoe e te daremos sempre toda a honra, glória, louvor e adoração, pois assim oramos em nome de Jesus, amém? Tome o seu assento glorificando ao Senhor. Aleluias. É uma palavra conhecida de todos nós, a palavra do rei Ezequias. É uma palavra que traz medo, uma palavra que traz uma grande repercussão nas nossas vidas, porque nós todos sabemos que essa palavra, ela parece que vem de encontro a nós, para poder determinar realmente como anda a nossa trajetória, como anda a nossa casa. E às vezes nós não entendemos que tipo de casa que é essa. Às vezes nós não conseguimos ter realmente a consciência de que casa realmente Deus Ele está falando. E o que vem em nossa mente quando nós falamos, põe a tua casa em ordem. Você já se perguntou isso para você? Eu vou fazer essa pergunta para você. O que vem na tua mente quando você lê essa passagem e Deus falando para você, põe a tua casa em ordem? Hã? Fazendo coisa errada? Quem concorda com o que a pastora falou? Ninguém? Ou vocês estão em cima do muro? A pastora falou que quando se diz pôr a tua casa em ordem, é porque a gente está fazendo coisa errada. Quem concorda com o que ela disse? Então vamos aprender, amém? Então, quando nós realmente entendemos esse verdadeiro propósito, que para muitos pôr a casa em ordem é arrumar o pecado, como ela falou, é arrumar o erro. E às vezes nós olhamos a situação a qual nós estamos passando e realmente nós começamos a falar que as coisas, quando não dão certo em nossas vidas, é porque nós estamos em pecado, nós estamos errados, nós estamos fazendo coisas realmente que entristecem ao coração de Deus, e por isso os céus se fecham e nós não conseguimos realmente alcançar os nossos objetivos, não conseguimos realmente desfrutar da promessa que Deus estabeleceu sobre a nossa vida, porque nós vemos uma situação errônea em nossas vidas. Nós começamos a enxergar o nosso erro, nós começamos a ver os pecados que nós cometemos cotidianamente e falamos para Deus, de fato o Senhor fechou os céus sobre a minha vida, porque eu estou vivendo uma vida de pecado e eu preciso arrumar a minha casa. Não é isso que nós ouvimos das pessoas falar. A vida de Ezequias era uma vida de total fidelidade a Deus. Nós lemos aqui que ele era um homem fiel ao Senhor, era um homem temente a Deus. Nós vimos no domingo passado a história de Jó, um homem também que era temente ao Senhor. Mas se nós formos ver os relatos de Ezequias, nós vamos ver que Ezequias também era um homem realmente que não perdia para Jó. Ele era fidedigno, ele era um homem realmente que entregava a sua adoração a Deus de uma forma sobrenatural. Ele era um homem que realmente ele tinha prazer de estar na presença do Senhor, assim como você também tem prazer de estar na presença do Senhor. Então, quando nós realmente entendemos isso, nós vemos que a fidelidade de Ezequias a Deus movia os céus ao seu favor, fazia com que ele desfrutasse de grandes promessas e proezas da parte de Deus sobre a sua vida. Só que, controvérsia, Deus vem e o corrige para que ele coloque a sua casa em ordem. O versículo 2 do capítulo 20 diz assim a palavra do Senhor: então virou Ezequias o rosto para a parede e chorou. Olha só a situação deste homem, não é muito diferente da minha e da sua, porque às vezes quando nós fazemos algumas coisas que acabam não dando certo, e nós somos corrigidos por Deus, nós acabamos chorando, nós buscamos o refrigério em Deus. Não tem como buscar o refrigério no homem ou nas minhas próprias forças humanas, não, muito pelo contrário, nós choramos aos pés do altar, nós choramos aos pés do Senhor Jesus, porque nós sabemos que estamos passando por uma vida triste e dificuldade. E aqui neste momento, quando ele recebe esta acusação, quando ele recebe esta profecia sobre a vida dele, que ele morreria, ele começou a chorar, ele começou a orar a Deus e bateu aquele desespero, e ele viu que ele estava
não estava ainda pronto para poder partir. E assim talvez é comigo e com você. Quem aqui está pronto para partir? Glória a Deus. Se Jesus ele chega para você hoje, você está pronto para partir? Glória a Deus. Quem aqui está pronto para partir se Jesus chega hoje? Nós precisamos estar prontos. Só que Ezequias aqui nesse momento, sendo fiel a Deus, cumprindo todos os mandamentos do Senhor, a palavra de Deus chega para ele e fala: você morrerás. E ele fala: Deus, ainda não, porque eu não estou pronto. Eu ainda não estou pronto para partir dessa para a eternidade ao seu lado. Um homem fiel, que se desviava do mal, ele tem essa atitude de falar que ele ainda não estava pronto, quanto mais eu e você no mundo que nós estamos vivendo hoje. Será que realmente nós estamos prontos? Será que nós estamos realmente desfrutando realmente de algo especial que Deus ele preparou para ser vivido por nós? Repita assim comigo: eu preciso estar pronto para a partida. Não, mas você só vou continuar a pregar se você realmente falar com fé e convicção. Fala assim: eu preciso estar pronto para partir. A Bíblia diz lá em 1 Coríntios capítulo 5, versículos 1 ao 3, não precisa abrir, eu vou ler para você. Porque sabemos que se a nossa vida terrestre, deste tabernáculo, se desfizer, temos de Deus um edifício, uma casa, não feita por mãos, mas eterna nos céus. E por isso também gememos, desejando ser revestido da nossa habitação, que é do céu. Se todavia, estando vestidos, não formos achados nus. Olha só o que Paulo está falando aqui, que nós precisamos estar preparados. A nossa vida é como um tabernáculo nessa terra, onde a presença de Deus habita em nós. Só que muitas vezes nós não estamos preparados. E se Deus vier para nós e nos achar nus, ou seja, sem o revestimento da tua glória, nós não partiremos. Mas Ele está dizendo aqui: precisamos estar preparados para o grande dia, para a partida. Se Jesus ele volta hoje, nós precisamos estar convictos que nós estaremos na glória com Deus. Só que se nós não ensinarmos isso, um caminho a ser seguido, trilhado na vontade de Deus, as pessoas elas vão resvalar os teus pés, elas vão desviar dos caminhos do Senhor, elas não vão conseguir alcançar o objetivo da promessa, da graça de Deus sobre a sua vida. Sabe por quê? Porque não estão aprendendo, estão dispersos, estão dormindo, não estão prontos para partir. Ninguém está pronto. As pessoas elas querem continuar vivendo essa vida mesquinha na terra, querem continuar vivendo uma vida de migalhas, quando Deus preparou algo muito maior a ser vivido na eternidade. Só que nós não entendemos isso. Por quê? Porque daí nós precisamos voltar lá atrás. Porque o homem ele não foi preparado para morrer. O homem ele foi preparado, criado para a eternidade. Mas a partir do momento que o pecado entrou na vida do homem, o homem perdeu essa essência, a essência da glória de Deus sobre a sua vida. E por isso nós precisamos passar por um propósito, por um projeto, aonde nós iremos alcançar a eternidade. Só que não dá para ficar brincando. Nós precisamos nos preparar a todo momento, a todo instante. Porque se nós não nos prepararmos, nós iremos perder a visitação do Espírito de Deus para poder nos levar para os ares ao lado do Pai. Então se prepare. Olha para essa pessoa que está aí do seu lado e fala para ela assim: se prepare. Credo. Olha com convicção. Se possível, aponta o dedo para ela e fala assim: se prepare. Fala: você vai subir. Nossa, ninguém quer subir aqui nessa igreja aqui não. Senhor Jesus, eu quero subir, Pai. Eu quero estar preparado. Eu quero estar na glória com o Senhor. Se esse povo aqui não quer, eu subo. Se o Senhor vem aqui essa noite para buscar somente 2 pessoas, eu sou a primeira a subir. Quem é a segunda aqui? Eu quero ouvir. Nossa, graças a Deus. Querer subir e estar na glória de Deus é algo maravilhoso. Estar pronto não é ter apenas a vida espiritual em ordem.
Às vezes as pessoas acham que é somente ter a vida espiritual em ordem que está pronto para subir. Não, existem muitas outras regras estabelecidas por Deus para que possamos subir. Não é apenas você viver uma vida de santidade, você achar que você vai estar na glória com Deus. Não, você não vai estar na glória com Deus se você apenas viver uma vida de santidade e não cumprir os princípios estabelecidos por Deus, que Deus estabelece na sua palavra. Olha só o que a Bíblia diz sobre este homem, Ezequias, para que você entenda. Esse momento aqui no capítulo 20, veio uma doença sobre a vida dele. Deus falou para ele que ele iria morrer, e ali ele ficou tão atribulado que ele virou para o canto da cabeça, a sua cabeça para o canto da parede, e ali ele chorou clamando ao Senhor. Só que ele entendia realmente quem ele era em Deus, e a Bíblia, ela me ensina e ela me mostra isso. No capítulo 18 de 2 Reis, versículos 5 a 6, diz assim a palavra do Senhor: no Senhor Deus de Israel confiou. Quem? Ezequias. No Senhor Deus de Israel ele confiou, de maneira que depois dele não houve quem lhe fosse semelhante entre todos os reis de Judá, nem entre os que foram antes dele. Ou seja, Ezequias era um homem de fé. O Senhor está falando que Ezequias, que não existiu ninguém como Ezequias para reinar, nem mesmo Davi, nem mesmo Salomão, nem mesmo qualquer outro rei pôde reinar como Ezequias, temente, fiel e que cumpria todos os mandamentos na parte do Senhor. Só que chegou um dia, Deus olhou para ele e falou: Ezequias, eu vou te levar, você vai morrer. E aí? O que você pode entender com tudo isso? Só que nesse momento, a confiança em Deus que Ezequias tinha, fez com que ele fosse um homem obediente. E o homem obediente, ele gera resultados. Naquele momento, quando ele era obediente a Deus, no período que ele viveu nesta terra, tudo aquilo que ele chegava diante do Senhor e falava para Deus, gerava resultado na vida dele. Outrora, Ezequias estava cercado por Senaqueribe, e Senaqueribe, com 185 mil soldados de guerra, iria exterminá-los. Só que ele dobrou o seu joelho ao chão, orou, e um único anjo do Senhor veio e matou todos aqueles soldados que ali estavam. Sabe por quê? Por causa da fidelidade desse homem com Deus. Então eu começo a ver realmente que Ezequias, ele chegou diante de Deus e falou: Senhor, a doença veio sobre a minha vida, o profeta disse que eu vou morrer, mas eu oro a Ti e clamo ao Senhor, e ele foi curado. O versículo 5 mostra para nós que Isaías, ele estava saindo, e no meio do pátio, Deus fala para ele: volta e fala para o meu servo que eu vou curá-lo. Olha só que maravilhoso. Naquele momento Ezequias orou, e Isaías volta e profetiza na vida do rei Ezequias: assim diz o Senhor dos exércitos, tu serás curado, Deus te dará mais 15 anos. Só que daí ele põe Deus à prova novamente. Ele fala: sim, se realmente Deus é comigo, se realmente o Deus que eu sirvo, Ele também está na sua vida, Isaías, eu quero um sinal. Porque se essa palavra não liberar sobre a minha vida um sinal, eu não vou acreditar naquilo que você está falando. Eu vou cumprir, eu vou colocar os filhos, eu vou fazer tudo aquilo que você está mandando, mas eu preciso de um sinal, que daqui a 3 dias eu vou estar curado. Isaías, qual é o sinal? E Deus fala no ouvido de Isaías: peça para ele escolher se ele quer que o sol ele avance ou retroceda. Aí ele fala para Isaías: Isaías, o sol avançar é fácil, mas retroceder, isso nunca aconteceu. Então eu quero este sinal, que o sol ele retroceda 10 graus, para que eu possa realmente entender o verdadeiro plano de Deus sobre a minha vida. E assim foi feito, o sol retrocedeu. Sabe por quê? Porque esse homem era fiel ao Senhor, ele se desviava de todas as coisas erradas, ele viveu esse sinal. Ezequias, ele crê que Deus, ele pode mover o universo, os céus, a terra ao seu favor pela tua fidelidade. Ah, você não está entendendo o que Deus está falando com você. Deus, ele pode mover o universo ao seu favor. Deus, ele pode fazer com que você desfrute de todas as tuas promessas, de todos os teus sonhos, a partir do momento que você se posiciona em fidelidade ao Senhor. Não tem como dar errado, não tem como você sucumbir, não tem como você viver uma vida desanimada se você tem essa fidelidade como ele teve. Porém, não foi um problema de conduta, nós vemos aqui,
Porque poderíamos todos falar, é o pecado, mas se ele não pecou, por que que Deus trouxe a morte sobre a vida dele? Porque Deus pediu para que a casa dele fosse arrumada. A vida de Ezequias era um grande exemplo. Todo mundo olhava para ele e queria ser como ele. Todo mundo olhava para Ezequias e falava: eu quero ser como você, Ezequias, porque você é um exemplo para toda a nação, você é um exemplo de rei. Nunca houve rei como teve antigamente em Israel, como tem hoje. Não tem, e não haverá daqui para frente, porque você é o único que realmente faz aquilo que Deus quer que seja feito. Ezequias, ele foi um instrumento de avivamento para esse povo, para essa nação, aonde todo mundo estava perdido, descrente, afastado dos caminhos do Senhor, mas ele pôde trazer todo mundo para perto. Só que chegou um dia que Deus falou: põe a tua casa em ordem. Olha para essa pessoa que está ao seu lado e fala para ela assim: põe a tua casa em ordem. E olha que nem mandando as pessoas obedecem. Olha de novo para essa pessoa aí que está ao seu lado e fala para ela: põe a tua casa em ordem. A casa em questão que Deus está falando aqui para Ezequias não é a casa dele, a vida dele, o tabernáculo, o pecado, mas sim a sua família. Essa casa, quando nós realmente não entendemos, nós achamos que é o pecado. Quando Deus ele levanta para a gente e fala assim: põe a tua casa em ordem, nós sempre olhamos essa passagem de Ezequias e falamos assim: é o pecado, então eu estou em erro, eu estou em pecado, eu preciso arrumar a minha casa. Só que não, aqui Deus está falando para Ezequias: a sua casa está em ruína, a sua família está destruída, a sua família não está aprendendo aquilo que você aprendeu, a tua família está completamente destruída. Então eu quero que você coloque a tua família em ordem novamente. Eu não quero que você permaneça da mesma maneira qual você está. Traz todos para perto, ensine o caminho da verdadeira adoração, ensine as minhas leis, Ezequias, para os teus filhos, para que eles não se corrompam lá na frente. Deus, ele não queria que Ezequias participasse sem deixar um legado, assim como Deus não quer que você participe da presença dele, da unção dele, da glória dele, da sua intimidade com ele, sem deixar um legado para as pessoas que virão após você. Nós precisamos ensinar, nós precisamos mudar. Deus, ele queria realmente que ele programasse o restante da sua vida, ou seja, esses 15 anos que Deus deu a mais a ele, para ele poder instruir a sua família, para que a sua família também pudesse vir para perto do altar e adorar ao Senhor. A oração, ela não é um meio para que eu consiga tudo aquilo que eu quero de Deus. A oração, ela é um meio ao qual Deus ele quer ouvir, que nós precisamos ouvir tudo aquilo que Deus ele quer de nós. E às vezes nós erramos neste âmbito de querer escolher as coisas. Nós achamos que orar é chegar diante de Deus e falar: Deus faz isso para mim, Deus faz aquilo para mim, Deus me dá isso, Deus me dá aquilo, Deus resolve isso, Deus acerta isso, Deus aplana esse monte, Deus me tira do vale, Deus me tira. Ei, está errado. Oramos erradamente. Sempre quando nós metralhamos a Deus com petições e não ouvimos o que Deus ele quer de nós, nós estamos errados. Estamos vivendo uma vida egocêntrica, onde nós queremos que somente nós venhamos desfrutar de grandes coisas, e não é isso que Deus quer. Deus ele quer ter um relacionamento comigo e com você. Deus ele quer que nós venhamos ouvir a sua voz, assim como Jesus, ele se posicionou em obediência no monte do Getsêmani. Ali ele chegou para Deus e falou: Senhor, tira de mim este cálice. Sabe por quê? Porque ele estava pedindo para Deus, ele estava falando para Deus: Deus, eu não vou aguentar, Deus, eu não vou suportar, tira de mim, Pai, o Senhor pode tirar. Mas Jesus ele para e ele interrompe a sua oração e ele fala: mas seja feita a tua vontade. Fala o que o Senhor quer que eu faça, que eu farei. Olha só, você viu a diferença? Às vezes nós fazemos isso. Às vezes nós só chegamos diante de Deus pedindo para Deus, falando para Deus: Deus conserta isso, Deus me dá isso, Deus me dá aquilo. Só que Deus ele quer que você tenha também um posicionamento como Jesus teve. Faça a tua vontade, eu quero ouvir a tua voz. Quantos aqui, não precisa me responder, mas quantos de nós chegamos diante do Senhor e falamos: Deus, eu quero ouvir a tua voz, eu quero ser direcionado pelo Senhor. Às vezes nós nos precipitamos e acabamos levando uma consequência de tristeza para o resto da vida. Sabe por quê? Porque nós não ouvimos a voz de Deus. Nós queremos resolver conforme aquilo que nós queremos. Para mim está bom,
Às vezes o profeta vem, ele fala com você e você não dá ouvido, mas é Deus confirmando para você que essa atitude que você vai tomar não vai dar certo, que vai ser errada. Aí você toma, aí não tem como voltar atrás. Sabe por quê? Porque você vai ter que permanecer nessa sua rotina até o seu último dia. Sabe por quê? Por causa de um erro que você cometeu sem ouvir a voz de Deus, sem ouvir através de um relacionamento saudável. Porque Jesus, ele podia muito bem naquele momento só parar a sua oração ali: passa de mim esse cálice, não vou aguentar, que se dane as pessoas, que se dane você que está aqui na MRV Church hoje. Só que ele não fez isso. Ele olhou para você e falou: eles não vão conseguir, e por causa deles, seja feita a tua vontade, Pai. Se levantou cheio de coragem, porque ele ouviu a voz de Deus, ele ouviu o comando de Deus. E será que nós estamos ouvindo o comando de Deus em nossas vidas, para realmente nós tomarmos as decisões? Ao receber esses 15 anos, Ezequias, ele não entregou a Deus o que lhe foi pedido. 15 anos onde ele viveu uma vida egocêntrica, uma vida desfrutando apenas dos benefícios próprios, e não deu atenção, ele não correspondeu a um benefício que ele ganhou. Quantas pessoas pedem uma nova oportunidade para Deus? Quantas pessoas chegam diante de Deus e falam: Senhor, eu pequei, eu errei, eu falei, dá-me uma outra oportunidade. Deus, ele dá, só que você não aproveita, você joga no lixo. Sabe por quê? Porque você não está nem um pouquinho afim de se relacionar com Deus. E quando nós não estamos a fim de relacionarmos com Deus, nós vivemos uma vida à la vontade, conforme a nossa vontade, conforme aquilo que nós queremos, e não conforme aquilo que Deus ele quer direcionar a nossa vida. E por isso acabamos sofrendo algumas consequências por erros que nós cometemos cotidianamente, falhando sempre, porque nós estamos vivendo a nossa própria vontade, não a vontade de Deus. E nós precisamos mudar tudo isso. A geração de Ezequias falha porque ele não obedeceu à voz do Senhor. Os 15 anos que lhe fora atribuído, ele não ousou a ensinar, mas ele permaneceu da mesma maneira errada, ao ponto de Deus ter que corrigi-los e pesar a mão sobre a vida daquela nação. E não vai ser diferente nos dias de hoje, se nós permanecermos da maneira qual nós estamos, se nós não ensinarmos, se nós não lutarmos, se nós realmente não vivermos aquilo que Deus estabeleceu para ser vivido por nós, nós sofreremos grandes consequências nesta terra ainda. Mas se nós nos levantarmos com autoridade e com a intenção realmente de ajudar ao Senhor a conduzir o maior número de pessoas para perto dele, para que sejam transformados e tenham conhecimento da tua palavra, que tenham conhecimento da lei, você pode ter a certeza que você será galardoado no céu. Abra comigo a sua Bíblia em Jeremias capítulo de número 15. Jeremias capítulo 15 e o versículo de número 4. Conforme você encontrar, glorifica o nome do Pai. Jeremias 15:4 está escrito assim a palavra do Senhor: entregá-los-ei no deserto, no desterro, em todos os reinos da terra, por causa de Manassés, filho de Ezequias, rei de Judá, por tudo o que fez em Jerusalém. Olha só, aqui nesse momento Deus ele vai pesar a mão sobre esse povo, porque Ezequias era filho do rei, Manassés era filho do rei Ezequias, e sendo filho do rei, ele tinha que conduzir o povo a viver realmente grandes promessas. Ele tinha que conduzir o povo realmente da mesma maneira que o seu pai conduzia aquele povo, orando, clamando, jejuando, fazendo realmente com que os seus planos viessem acarretar bênçãos na vida daquele povo. E não é diferente nos dias de hoje. Quem aqui não é abençoado? Levanta a mão. Não é abençoado, seu Edson? Ô, seu Edson,
perguntei aqui, quem não é abençoado, levanta a mão. Pô, aí não. Todos nós aqui somos abençoados por Deus. Você quer ver? Eu vou te provar isso, Edson. Vou provar que o Senhor é abençoado agora, ó. Salmo 103, versículo 2. A seguir está escrito assim: bendize, ó minha alma, ao Senhor, e não te esqueça de nenhum dos teus benefícios, e é Ele quem perdoa todas as tuas iniquidades e sara todas as suas enfermidades, quem redime a tua vida da perdição e te coroa de amor e de compaixão, quem enche a tua boca de bens, de sorte, que a tua mocidade se renova como a da águia. O Senhor faz retidão e justiça a todos os oprimidos. Olha só que maravilhoso, Deus está nos mostrando realmente que a sua bênção, ela é derramada sobre todos nós. Todos nós receberemos as bênçãos do Senhor, não importa qual seja as nossas atitudes, mas o Senhor, Ele fala: bendize, ó minha alma, ao Senhor, tudo que há em mim, bendiga ao seu santo nome. E Ele começa a falar aqui, relatar aqui, ó Deus, porque o Senhor não esquece de mim em nenhum momento, o Senhor me dá o ar para eu respirar, o Senhor perdoa as minhas iniquidades, o Senhor perdoa os meus pecados, por isso eu sou bendito em Ti. E é assim que nós vivemos a nossa vida. Porém, Manassés, ele foi o pior rei já catalogado na Bíblia Sagrada. E ele era filho de quem? Ezequias. E Ezequias foi o melhor rei, já o seu filho o pior. Sabe por quê? Porque o pai não colocou a casa em ordem. Sabe por quê? Porque o pai viveu uma vida egoísta. A geração que mais se afastou de Deus foi a geração de Manassés, porque não conhecia a Deus e os seus feitos. Em Juízes, o Senhor escreve lá em Juízes capítulo 2, versículo 10: e levantou-se uma geração que não conhecia a Deus e nem mesmo os seus feitos. E Deus precisou levantar juízes para poder livrá-los das mãos daqueles que despojavam, que os roubavam. Porque Manassés, ele começou a reinar a partir dos 12 anos de idade. Então, se Manassés ele começou a reinar a partir dos 12 anos de idade, o seu pai teve Manassés, e ele viveu ao lado do seu pai ali por esse período, até que ele morresse. E quando ele já estava com 12 anos de idade, ele começou a reinar. Então Ezequias teve tempo suficiente para poder ensinar o seu filho realmente a viver as promessas de Deus. Porém, o mais importante é o que nós deixamos, o legado. E ele não deixou um legado. Ele não solucionou o seu problema num período. Deus deu um período de 15 anos para ele solucionar um problema, e ele não solucionou, porque ele não estava ensinando ninguém, ele estava se fechando, ele não estava conseguindo realmente fazer com que o povo desfrutasse das promessas estabelecidas pelo próprio Deus. Então nós precisamos nos alertar nos dias de hoje, porque Deus ele está irado com esta nação que também não ensina os teus jovens, com esta geração que está vivendo uma vida cheia de falhas e de erros, e acostumada a viver da mesma maneira. E nós precisamos realmente mudar essa situação, porque se nós olharmos aqui, ainda em 2 Reis, não precisa abrir, eu vou estar lendo para você, 2 Reis, no capítulo 20, ao qual nós começamos a leitura do texto, a palavra do Senhor vai falar assim no versículo 12: nesse tempo enviou Merodach-Baladã, filho de Balada, rei da Babilônia, cartas e um presente a Ezequias, porque ouvira que Ezequias estivera doente. Versículo 13: Ezequias recebeu os mensageiros e lhes mostrou toda a casa de tesouros, toda a casa, os teus tesouros, prata, o ouro, as especiarias e os melhores ungüentos, a sua casa de armas e tudo o que havia nos seus tesouros. Coisa alguma houve que não lhe mostrasse, nem em sua casa, nem em todo o seu domínio. Olha só, aqui nesse momento, ele está mostrando para nós que veio algumas pessoas da Babilônia, e ali ele quis mostrar a sua grandeza,
Ele quis falar: olha só, nesses 15 anos que Deus me deu a mais, olha o tanto de riquezas que eu conquistei, olha só as especiarias que eu alcancei, olha só o tanto de armas que eu tenho, olha só, ele mostrou todas as coisas. Ou seja, foi a pior coisa a ser feita, porque ele deu atenção a um homem, tirando a continuidade de uma geração que viria após ele. Aquele momento foi um momento que foi um divisor para a vida de Ezequias, porque Ezequias, ele mostrou tudo o que ele tinha para o inimigo. E quantas vezes nós também fazemos isso? Quantas vezes nós mostramos aquilo que nós temos para o nosso inimigo, e o nosso inimigo, ele se respalda de armas para poder nos destruir, para poder nos arruinar, e assim nós vamos vivendo uma vida completamente destruída de erros e falhas, porque nós estamos mostrando realmente o tesouro a qual foi dado para mim e para você. Deus, ele te deu um tesouro sobrenatural, o Espírito Santo. Então comece realmente a lutar por ele, não deixe qualquer um levar de você. Lute, seja forte, seja valente, coloque-se na posição certa, e você vai ver que Deus vai te ajudar a viver o sobrenatural daquilo que ele tem preparado para ser vivido por você. Dê a continuidade. Versículo 12 diz assim: neste tempo enviou homens para poder realmente chegar a Ezequias. E o rei da Babilônia, nesse momento, quando ele leva, ele começa a analisar as brechas, as falhas, para ele poder entrar. No versículo 18, aí já começa a se tornar algo muito mais doloroso, porque no versículo 18 diz assim: e até mesmo teus filhos, que procederem de ti, e que tu gerares, tomarão de vós, para que sejam eunucos no palácio do rei da Babilônia. Olha só, já quanto bastasse morar longe, mas os filhos do rei Ezequias se tornariam eunuco. Você sabe o que é um eunuco? O eunuco, ele é um homem que é castrado, que não pode procriar. E se eles fossem levados para a Babilônia e castrados, Ezequias não teria geração para poder realmente anunciar a palavra de Deus. Ezequias estaria destruído, Ezequias estaria sendo apontado como o pior rei de toda a face daquela terra. E Ezequias, olha só no versículo 19 que Ezequias diz: então disse Ezequias a Isaías: boa é esta palavra. Agora aqui, ó, presta atenção só um minutinho aqui. Se Deus, ele manda um profeta falar para você: vou levar o seu filho, vou tirar as tuas riquezas, vou tirar o teu serviço, vou fazer você ter o seu relacionamento destruído, como que você chega diante do teu inimigo? Você vai chegar todo furioso e falar: vai nada, não vai tirar coisa nenhuma. Só que Ezequias era tão egoísta, estava tão preocupado com si próprio, que ele chegou diante do profeta e falou: boa é esta palavra, se levar os meus filhos, que se dane, porque boa é esta palavra. A única coisa que eu quero é a minha riqueza, a única coisa que eu quero realmente é a minha convicção da minha fidelidade com Deus. Ele estava completamente errado, ele estava completamente distorcido da visão. Ele estava querendo apenas se autopromover naquilo que ele estava fazendo, achando que ele viveria uma vida muito grandiosa da parte de Deus aqui nesta terra. Só que os dias dele estavam contados. Aqui ele mostra realmente que ele era um ser egoísta, e ele não se entristeceu com a perda da sua geração. Ele falou: não estou nem aí. E quantas pessoas estão assim nos dias de hoje? Quantas pessoas não estão dessa maneira, que não estão nem aí com a geração que está vindo aí depois de nós? Estamos fechando as portas para elas, estamos enchendo elas de regras, dogmas humanos falíveis, mas não estamos ensinando a verdadeira palavra.
Não estamos mais ensinando realmente que Jesus, Ele veio para salvar o pecador. Não estamos mais ensinando que Jesus, Ele veio para transformar a nossa vida, para que nós possamos realmente evangelizar outras pessoas, através de um ensinamento que venha fazer com que essas outras pessoas também possam ensinar outras. Estamos vivendo como Ezequias, somente absorvendo para nós próprios, e não conseguimos viver realmente da maneira que Deus quer. Como nós estamos cuidando da casa de Deus? Você já se perguntou isso para você? Como você está cuidando da casa de Deus? Desta casa que você congrega? Será que você está cuidando da melhor maneira possível? Será que você está realmente deixando um legado? Será que você está realmente podendo anunciar o Evangelho? E se nós olharmos, se nós abrirmos a Bíblia em vários lugares, nós vamos ver que outros homens também fizeram isso. Se nós vermos as próximas gerações, você vai ver a geração de Eli. O que ele fez? Ele ensinou os jovens que a presença de Deus tinha que estar no meio deles? Não. Tanto é que no primeiro capítulo de Samuel, no capítulo 3 e no versículos 1, diz assim: e levantou-se mais uma vez Samuel, o menino crescia na graça, no conhecimento, e aquele menino, ele estava onde a arca de Deus estava, onde a presença do Senhor estava. Por quê? Porque naqueles dias a palavra de Deus era muito rara, a presença de Deus não era mais frequente como era antigamente, porque Eli não estava fazendo por merecer. Então Deus precisou levantar uma outra pessoa antes que Eli morresse, para poder deixar um legado estabelecido para um ensinamento de gerações posteriores que viriam. E será que nós estamos desse jeito? O que eu estou construindo para a próxima geração? Você já se fez essa pergunta? O que você está construindo para o seu filho? O que você está construindo para essa geração que está crescendo, que está vindo? Uma geração fragilizada, uma geração fraca, uma geração que tudo é motivo de sofrimento, tudo é motivo realmente de se afastar dos caminhos do Senhor, uma geração que não conhece a Deus, e não é por erro deles, é por erro nosso. Nós estamos errando, nós estamos falhando com a nossa missão, somos responsáveis em renovar a aliança com a próxima geração. Nós precisamos ensinar. Não tem como essas pessoas, essa outra geração se renovar se nós não ensinamos. Deus, Ele queria que os filhos de Ezequias não procedessem a uma vida destrutiva como seu pai, mas Ele queria que Ezequias, nesses 15 anos, ensinasse os teus filhos, para que os teus filhos pudessem realmente viver a promessa de algo novo, de algo estabelecido por Deus na sua vida, porque todo sacrifício que te faz perder a sua família é em vão. Não tem como você realmente viver promessas de Deus sobre a tua vida, se você está perdendo a sua família por um compromisso, aonde você realmente não ensina, aonde você não estabelece propósito, aonde você só quer realmente algo para si próprio. Você é um egoísta que não vai estar na glória com Deus. Sabe por quê? Porque você acha que a tua santidade, porque você acha que a maneira que você conduz a tua vida está certa, só que está errado, porque você não tem amor ao próximo, você não tem amor às pessoas que estão à sua volta, e enquanto você não tiver amor, e você não souber perdoar, você não souber amar, você não abraçar, você vai viver uma vida limitada da glória de Deus sobre a tua vida. Você pode até falar bonito, você pode até fazer algumas proezas como Ezequias fazia, mas você não vai viver a promessa de Deus na sua vida, porque você é um egoísta que quer as coisas somente para você. Você quer mais se aparecer do que deixar Deus se aparecer na sua vida. Você quer ser o centro das atenção, e Deus não é o centro da atenção na sua vida. Estamos errados, precisamos mudar. Não dá mais para viver uma vida como essa qual nós estamos vivendo. Nós precisamos acordar e ter esse despertamento. Porque se eu sacrifício tudo e deixo a minha família de lado, eu estou vivendo uma vida em vão, porque eu não herdarei os céus, não herdarei a vontade de Deus na minha vida.
porque eu estou vivendo para mim e não para os outros, e eu tenho que aprender que existe uma geração que eu preciso ensinar, que eu preciso realmente ir além. Abra comigo a sua Bíblia, aqui a gente encerra a mensagem. 1 Samuel 12. Samuel capítulo 12, versículo de número 2 a seguir, está escrito assim: agora tendes um que vai adiante de vós. Quanto a mim, já estou velho, de cabelos brancos, e meus filhos estão convosco. Fui o vosso líder desde a minha mocidade até o dia de hoje. Aqui estou. Testificai contra mim perante o Senhor e perante o seu ungido, de que tomei o boi, de que tomei o jumento, a quem defraudei, a quem oprimi, das mãos de quem recebi suborno para encobrir com ele os meus olhos. Se fiz alguma destas coisas, eu as restituirei. Responderam: em nada nos fraudaste, nem nos oprimiste, nem tomaste coisa alguma da mão de ninguém. Disse-lhe Samuel: o Senhor seja testemunha contra vós, e o seu ungido seja hoje testemunha, que nada achastes nas minhas mãos. Respondeu o povo: ele é testemunha. Olha só aqui que maravilhosa essa palavra. Se nós olharmos para a vida de Samuel, Samuel levou uma vida em retidão, sim ou não? Era fiel a Deus, sim ou não? E o que ele mostra aqui para as pessoas? Ele fala: hoje sou velho, já não tem mais como eu ficar na liderança, e eu preciso que um dos meus filhos assuma o meu lugar. O que eu roubei de vocês? Um boi? O povo falou não. Um jumento? O povo falou não. Oprimi vocês? O povo falou não. Ele falou assim: que Deus seja testemunha entre mim e vós. E todos responderam: amém. Tu és testemunha, nós testemunhamos que você não fez nada. Aí ele fala: então vamos colocar um filho meu no meu lugar, para ele dar continuidade. Um homem temente, fiel, um homem que ia ali, regrado. Só que se você voltar um pouquinho, só lá no capítulo 8, para a gente poder encerrar, o capítulo 8, no versículo 1 ao 5 está escrito assim: tendo Samuel envelhecido, constituiu a seus filhos por juízes sobre Israel. O seu primogênito chamava-se Joel, e o segundo Abias, e foram juízes em Berseba. Porém seus filhos não andaram nos caminhos dele, antes se inclinavam à avareza, aceitavam subornos e perverteram o juízo. Então os anciãos de Israel se congregaram e vieram a ter com Samuel em Ramá, e disseram-lhe: estás velhos, e teus filhos não andam nos teus caminhos. Constitui-nos agora um rei sobre nós, para que nos governe como o tem todas as nações. Olha só, às vezes nós gostamos de Samuel, queremos ser como Samuel, só que não ensinamos da mesma maneira que Samuel não ensinou. E Samuel não ensinou seus próprios filhos, ao ponto dos teus filhos olharem para o povo e fazer aquilo que o povo não queria viver. Foram oprimidos, roubaram, escondiam as coisas. Só que ali naquele momento eles chegam e falam: os teus filhos não andaram nos meus caminhos, os teus filhos não fizeram as mesmas coisas que você fez. Então constitui em nós um rei, estabelece um rei sobre a nossa vida. O povo preferia um rei do que os filhos de Samuel. Sabe por quê? Porque não houve ensinamento. A geração de hoje
prefere ir lá fora do que aqui na igreja. Sabe por quê? Porque nós não ensinamos mais, porque nós não temos mais amor, porque nós não abraçamos mais. E isso precisa ser mudado. E isso tem que começar comigo e com você. Ainda dá tempo de lutar por minha casa. Repita assim: ainda dá tempo de lutar por minha casa. Ou seja, se nós vemos depois lá, não vou pedir para você abrir, mas se nós voltarmos para Jeremias, você vai ver que Manassés, que foi o pior rei, ele chegou diante de Deus, inclinou o seu coração, pediu perdão e Deus o perdoou. Sabe por quê? Porque ele não tinha noção daquilo que ele estava fazendo, porque ele não teve ensinamento do pai. O pai foi um ótimo rei, cheio de princípios, cheio de fé, ousado na sua fé, mas não sabia ensinar as pessoas. E por isso nós precisamos mudar a nossa mentalidade, precisamos liderar este grupo como exemplo, para que as pessoas possam olhar para nós e falar: eu quero ser como você, assim como Paulo diz, sede meus imitadores, assim como eu fui de Cristo. É simples, ele não está nem pedindo para você ser imitador de Cristo, ele está falando: sede meus imitadores, porque se vocês forem igual a mim, vocês alcançarão o galardão, a promessa que Deus estabeleceu sobre a sua vida. E às vezes nós não entendemos, e nós queremos realmente ir muito mais além. Se nós entendermos realmente que temos que ser um exemplo nesta terra, nós não viveremos uma vida de hipocrisia, achando que somos e não somos, achando que fazemos e não fazemos. Estamos completamente errados. Por isso nós precisamos ser um exemplo. Nós precisamos ser o exemplo de um pai, assim como Jesus foi o exemplo da sua vida. Assim como Jesus, você olha para Jesus e você fala: Senhor, eu quero ser como ti. Senhor, ensina para mim os teus caminhos. Senhor, ensina para mim os teus propósitos. É assim ou não é? Quando você era bem pequenininho, você queria ser como quem? Como que você queria ser? Com quem? Quando você era bem pequenininha, você queria ser como quem? Olha a dona Odete, tá vendo? Ela tinha que falar: eu queria ser igual a minha mãe. Ela vai falar que queria, ela fala que quer ser igual a Xirra. Brincadeira isso. Quando nós somos pequenos, nos nossos lares, tudo aquilo que nós fazemos, tudo aquilo que nós aprendemos, é devido àquilo que os nossos pais são. Então nós olhamos para os nossos pais, nós falamos: eu quero ser igual a ele. Isso sim, quando o pai realmente exemplifica coisas boas, assim como os meus exemplificaram para nós. Coisas boas, coisas maravilhosas, nos levaram realmente a ter caráter e realmente querer um crescimento diferenciado. Só que quando o pai, ele não está nem aí para o filho, como o filho vai crescer? De qualquer maneira. Sabe por quê? Porque não existe amor. Está vivendo uma vida como Ezequias, querendo tudo para si, a glória para si. Só que a glória não é para ele, a glória é para Deus. Tudo que você faz não é para você, é para Deus. Quem aqui tem casa? Todos. Quem aqui tem carro? Quem está vestido? Quem tem filho? É seu. Deus apenas te deu para você tomar conta, mas tudo é dele. O teu filho não é seu, o teu filho é de Deus. A tua casa não é sua, a tua casa é de Deus. O teu carro não é seu, o teu carro é de Deus. Tudo que você tem é de Deus. E por isso Ele abençoa as pessoas que realmente são regradas. Por isso Ele abençoa realmente as pessoas que estão entendendo o verdadeiro chamado. Então, se você esta noite entender, ainda que seja numa porcentagem pequena, aquilo que Deus Ele quer estabelecer sobre a sua vida, você pode ter certeza que Deus Ele vai mudar a tua história e vai te chamar para viver coisas surpreendentes, coisas que você nunca sonhou que viveria. Você é especial para Deus, você é uma pessoa diferenciada, só que você precisa deixar o quê? Um legado.
Você precisa deixar para as pessoas que virão, para a outra geração, algo bom, para que elas possam ser conduzidas da mesma maneira, entendendo que existe uma aliança a ser renovada a todo instante, que é o que nós vamos fazer. Nós vamos renovar a partir desse momento a nossa aliança com Deus, através do que? Da Santa Ceia. Nós estaremos mostrando: Deus, eu te amo, eu tenho aliança com o Senhor, eu tenho comunhão com o Senhor. Sabe por quê? Porque eu estou aprendendo isso, e nós precisamos passar isso para a nossa geração, porque senão as gerações que virão vão sucumbir na fé, vão perder o foco, vão até mesmo como Manassés conseguir o perdão de Deus lá na frente, só que até então vai se machucar e vai ferir muitas pessoas. E para que nós não venhamos passar por isso, a Bíblia diz, do historiador aos Hebreus: tudo quanto foi escrito no Antigo Testamento é para que nós aprendamos nos dias de hoje que realmente existe alguém cuidando de nós. E se você quer viver o sobrenatural, comece a alegrar o teu coração e comece a fazer a diferença. Comece a olhar para a situação e falar assim: eu sou diferente, eu vou ensinar a outra geração. Coloque-se de pé comigo em nome de Jesus. E fala assim comigo: Senhor Jesus, eu estou pronto para poder atribuir a uma outra geração a tua presença, a tua aliança, e eu chamarei a responsabilidade em poder ensinar e a conduzir toda esta geração que virá após mim. Aleluia. Senhor Deus, eu te peço que nesse momento o Senhor venha encher os teus filhos com sabedoria, com poder, com unção e com autoridade. Que os teus filhos possam entender que existe uma geração perdida lá fora e que precisa ser encontrada. Que existe uma geração que tem que realmente se posicionar para poder viver o mesmo que os nossos pais na fé viveram. Porque o Senhor atribuiu sobre a família uma promessa. O Senhor atribuiu sobre Abraão, o Senhor falou: bendita será toda a família em ti. E se nós estamos aqui é porque Deus está nos dando mais uma oportunidade. E oportunidade essa que é irrevogável, porque o amor do Pai, Ele nos envolveu de tal forma que nós não seremos mais as mesmas pessoas, mas seremos cheios da tua presença para viver o sobrenatural daquilo que Ele tem reservado para aqueles que o amam.